Bem, gente, boa noite para quem está no YouTube agora, né? Que nós já começamos nossa celebração aqui. E agora também podemos começar a meditação da palavra de Deus. Nós que estamos aqui reunidos em nosso espaço, retomada da nossa caminhada como igreja nas atividades presenciais. Louvamos a Deus pelo que temos. Não é o melhor que podíamos ter, mas é o melhor que Deus nos concedeu para ter. E vamos glorificar a Deus por isso, pelo fato de estarmos aqui hoje, podendo seguir essa proposta de igreja, de ser corpo de Cristo num tempo como o nosso. Hoje também começamos uma nova série de mensagens. E como eu disse para vocês, essa série de mensagens é a mesma que foi usada quando começou a nossa igreja. Foi a primeira série de mensagens que nós aplicamos no começo da nossa caminhada. Quando nós perguntamos o que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver. Eu me lembro que a Igreja da Orla fez um vídeo sobre isso. Os irmãos, os jovens, os adolescentes da Orla saíram com o seu celular entrevistando pessoas na rua, perguntando o que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver. E uma pessoa deu uma resposta muito curiosa. Ela disse, olha, eu acho que eu gastaria 15 dias só para me divertir e depois 15 dias colocando a minha vida em ordem. Eu achei muito curioso isso, acho que é uma ideia brilhante, não é? Mas nós não temos certeza se teremos isso. Esse que é o grande mistério da vida. Nós não temos essa data marcada no nosso calendário. Você vai a um cemitério e encontra lá as várias lápides dos túmulos que estão espalhados naquele cemitério. Todos têm uma data de nascimento e uma data de morte. Nós não somos capazes de definir qual será a nossa data de encerrar a nossa vida aqui. E quando a gente olha aqueles túmulos, pelo menos acontece comigo, eu fico me perguntando quem era essa pessoa, o que ela fez, seus filhos, que saudade eles têm. E às vezes pessoas de algumas centenas de anos já falecidas, né? O que elas fizeram, o que elas deixaram, o que elas sofreram, o que fez elas se alegrarem. Elas não tiveram condições de determinar o dia da sua morte, do dia de deixar essa vida aqui. Mas uma coisa elas puderam fazer, e todos nós temos essa permissão de Deus para fazer. Fazer algo para que a nossa vida seja lembrada. A filosofia tem uma área de estudos que é muito curiosa, que fala sobre a morte como o maior aprendizado que um ser humano pode ter em toda a sua vida. O maior aprendizado que podemos ter é aprender a morrer. Morrer com dignidade. Morrer com aquela consciência de que nós fizemos tudo o que podíamos fazer para uma vida digna aqui na Terra. Será que podemos fazer isso? Olha, meus amados irmãos, nós temos algumas perguntas para fazer, mas essa mensagem de hoje vai tratar sobre a vida sem arrependimentos. O que é viver sem arrependimentos? O que é viver uma vida que a gente olhe para trás e diga, mas eu podia ter feito isso, perdi meu tempo, eu podia ter feito uma faculdade, eu podia ter estudado mais, eu podia ter experimentado o amor na minha vida de uma outra forma, eu podia ter me divertido mais, ou quem sabe eu podia ter me controlado mais. Quantas questões as pessoas levantam sobre a sua vida, o que poderiam fazer com as suas vidas. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês, mas antes eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus e lessem um versículo que vai servir de orientação para a nossa meditação de hoje. É o Salmo de número 144, verso 4. Eu deixei ele separado aqui no nosso data show, ele está ali para vocês lerem, mas eu gostaria que vocês pudessem depois, se puder, abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia em acesso às suas mãos, para que a gente possa encontrar outros versículos também. A palavra de Deus diz assim:
O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. É isso que nós somos. Um vento. Algo que não tem lugar permanente aqui. Aqui não é o lugar de nossa permanência. Duas perguntas que esse versículo nos faz pensar. Qual foi o maior risco que você já enfrentou na sua vida? O que mais exigiu de você como dedicação, como empenho? Acho que a doutora Ilva poderia ter vários, mas acho que ser mãe foi o risco maior que a senhora enfrentou, né? Acho que nem fazer uma faculdade de medicina foi tão arriscado. Mas ser mãe. Estou certo, Cristina? Qual é o risco maior que alguém pode assumir para a sua vida? Qual foi a decisão melhor que você já tomou na sua vida? Aquela que te deu mais prazer, te deu mais alegria. Olha, eu digo para vocês que foi dizer sim para o chamado ministerial. Tinha 18 anos. E eu fui comunicar à minha mãe. Ele disse, você é maluco. Você vai fazer uma faculdade primeiro, depois você pensa nisso. Eu disse, não, mãe. Fazer faculdade está nos planos. Mas se o Senhor está chamando, para mim é prioridade. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter dito isso para minha mãe. Foi a decisão que me deu mais alegria. Até hoje eu me pergunto, por que que Deus me chamou? Mas eu digo para Deus, olha, foi bom demais, Senhor. Se o Senhor está arrependido, eu não sei. Mas que para mim foi muito bom poder ter sido chamado e eu dizer sim a esse chamado. Olha, meus irmãos, essas duas perguntas fazem a gente pensar no seguinte. Existe a necessidade de, ao longo da vida da gente, podermos ter sabedoria para fazer as escolhas certas, para viver de uma forma digna, para fazer da nossa vida uma vida significativa do mundo. Nós não conseguiremos enfrentar os riscos que a vida oferece e nem nos realizarmos como pessoas se não tivermos um mínimo de sabedoria para viver. O salmista, ele vai dizer mais em outro texto, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O salmista não queria uma aula de matemática. Ele não queria saber quantos dias ele iria ter ao longo da vida. Eu nunca quis saber. Eu não quero fazer essa continha. Quantos dias vão dar o fato de eu ter vivido 64 anos até agora? Quanto tempo vai dar isso? Quem é bom de matemática aí? Eu, graças a Deus, não fui um bom aluno de geografia, então não deu para eu acertar muitos números, não. Mas não é isso que o salmista está querendo. O salmista não está querendo uma aula de matemática, não está querendo contabilizar a sua quantidade de dias. Ele está querendo saber como que ele vai fazer de cada dia da vida dele um dia significativo. Porque se ele tem a dádiva de viver um novo dia a cada dia, é preciso que ele faça isso de uma maneira sábia. Por isso ele pede, ensina-me a viver dia após dia, de tal maneira que eu alcance sabedoria. Olha, meus irmãos, você não pode escolher a data que você vai deixar a sua vida aqui. Não temos condições de fazer isso. Ninguém tem o controle do tempo.
mas nós podemos escolher as respostas que podemos dar a quando alguém lembrar-se de você, poder dizer: o Benedito foi um cara bom. O Benedito foi uma bênção. Pessoal, eu me lembro, Benedito, quando o pastor Neu falou do seu bigode. Que bênção, né? A gente poder estar junto, né? Pedro Américo, não sei se você lembra. Sim, lembro sim. Fica à vontade, Pedro. Tá bom? Amém. Que bom ter você aqui. Olha, gente, uma das coisas que ficaram marcadas na minha vida é alguém que eu vou olhar sempre e lembrar dos momentos que a gente teve, Benedito, cuidando da obra missionária da igreja, sonhando com novas frentes, sonhando com novas aberturas de trabalho, sonhando com a orla. Eu acho que o Benedito foi o que mais encarnou a ideia da orla oceânica. Que ele viu uma casa lá em Piratininga e disse: isso aqui tem cara de orla oceânica. E isso sim tem cara de orla oceânica. Tudo bem, Daileide? Seja bem-vinda. Estava querendo te ver mesmo, querendo conversar com você um pouquinho. Vamos acertar as contas hoje. Brincadeira, o pastor quando fala isso, quero falar contigo depois. A ovelha treme, não é? Treme. Não é nada disso, não. Exatamente. Então, gente, você não pode decidir quando vai partir, mas pode decidir como você vai ficar conhecido nessa vida aqui. Como que as pessoas vão te identificar. Ali está passando aquela pessoa, com aquele rótulo, com aquela identidade, com aquela característica. Um ato de grande sabedoria, então, é pensar sobre como a gente vai deixar essa vida aqui. Como que eu vou deixar? Como vai ser o dia em que eu vou partir? Quando eu fiz a cirurgia pela primeira vez e o anestesista pediu para eu esticar o braço, eu perguntei: o que vai acontecer? Eu vou te apagar. Ele foi muito sincero, né? Eu vou te apagar. Aí eu pensei comigo mesmo: e agora? Se eu não voltar? Não é assim, doutor Evo? Se eu não voltar, como vai ser? Onde eu vou me encontrar? Aí foi a hora que eu pensei: o que eu devo dizer numa oração agora de despedida? Aí eu orei. Eu disse: eu não tenho nada para dizer. Eu só tenho a agradecer por tudo o que o Senhor me permitiu viver. É esse ato de reflexão que eu gostaria que você fizesse nesta hora. Qual é o teu legado? O que você vai deixar para as pessoas que você ama? Como seus filhos, seus netos vão lembrar de você? Como que seus amigos vão lembrar de você, seus colegas de trabalho vão lembrar de você? Seus vizinhos, como que eles lembrarão de você? O autor de Eclesiastes, ele diz que o coração do sábio está na casa onde há luto, não na casa onde há festa. Mas o dos tolos na casa onde há alegria. O sábio é aquele que reflete sobre como vai deixar o seu legado nesta vida aqui. A melhor notícia que cada um de nós podemos ter é que se nós hoje tivéssemos, como diz o tema da série, um mês para viver, é que nós não precisaríamos mudar nada no rumo de nossa vida, como aquela moça da entrevista dos 15 dias fazendo o bem e 15 dias vivendo para ela mesma. O que você teria que mudar na sua vida
Se você soubesse o dia que você vai morrer, se você tivesse apenas 30 dias para viver, a melhor notícia que seria dada para você é que você não precisa mudar nada. Você já viveu de uma forma digna no mundo em que nós estamos. O modo como podemos viver se tivéssemos apenas um mês de vida deveria ser o modo como a gente teria vivido esse tempo todo. Por isso, meus irmãos, para a gente pensar, o nosso tempo na Terra é muito limitado, curto demais. Nós vivemos um pouco tempo. E o melhor que podemos fazer é aproveitar bem as oportunidades que temos. O filósofo que eu estudei dizia isso. Fazer da nossa vida uma obra de arte. Expressão dele. Fazer da nossa vida uma obra de arte. O que é uma obra de arte? Algo que vale a pena ser contemplado. De alguém olhar para você e dizer, Solange me inspira. Vixson, sua juventude me inspira. Ontem minha sobrinha estava em casa. E ela é muito apegada comigo e com a Solange. E aí eu fiquei, mas por que é tão apegada? A gente não convive tanto com ela assim. Mas ela sai e estende a mão. Aí disse, meu Deus, isso é muita confiança, é muita responsabilidade sobre essa criança. Eu preciso ser exemplo para ela, de que ela possa olhar para mim toda a vida e dizer, o tio Enio, ele me inspira. Ele inspira confiança. Ele me inspira alegria. Exala nele o sabor da vida. É alguém que faz muito bem eu estar junto, porque toda vez que eu estou com ele, eu aprendo algo novo. Nosso tempo na Terra é curtíssimo, e o melhor que podemos fazer é aproveitar bem as oportunidades para construir uma vida que possa valer a pena. Que alguém possa dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que uma das pessoas que viveu de forma mais significativa no planeta é o inventor do elevador, não é? Porque ele eliminou um bocado de problema. Em todo lugar que você vai, você vê elevador. Não é verdade? Ele resolveu o problema de moradia, ele resolveu o problema de acessibilidade, ele resolveu várias situações que pareciam tão difíceis de serem resolvidas, mas com o elevador tudo ficou mais fácil. Ficou até mais fácil subir na vida, não é verdade? Eu penso que a gente precisa saber qual é o legado que vou deixar. Claro, você não precisa inventar a roda para poder ficar famoso. Mas o seu jeito de amar as pessoas, o jeito de se importar com a dor do outro, é algo que a gente precisa fazer a gente pensar nesse momento. Por isso que eu quero deixar essa pergunta aqui com os irmãos e irmãs. O que você pode decidir hoje sobre sua vida? Qual é a decisão que você pode tomar hoje para viver de uma forma digna? Que se você, queira Deus que não seja tão breve, né? Que se você tiver que deixar essa vida aqui, as pessoas lembrem de você com significados. A primeira coisa é aprender a viver com sabedoria, com certeza. Que é uma das coisas mais difíceis de nós fazermos, é vivermos com sabedoria. O que é viver com sabedoria? Alguém já explicou isso para você? A sabedoria, na verdade, é uma paixão, é um desejo, é uma aspiração das pessoas. Os primeiros pensadores, eles se chamavam amigos da filosofia, da sabedoria, ou amantes da sabedoria, que é o filósofo, né? O filósofo nada mais é do que o amante da sabedoria.
aquele que tem uma relação amorosa com a sabedoria. Mas o que é a sabedoria? Perguntavam os seus opositores. O que é a sabedoria? O que é ela? O autor de Provérbios, ele estabelece um conceito de sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. Você lê o livro de Provérbios, você vai ver isso. Ela tem lugar de morar, ela tem jeito de agir, ela tem vontade própria. A sabedoria tem a sua maneira de ser. E a palavra de Deus diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele a dá liberalmente. É como se a sabedoria fosse uma dádiva divina, que os homens não conseguem ter por esforços próprios. Mas é algo tão sublime, tão desejado, que todos nós buscamos com insistência, buscando em Deus as respostas para isso. E a Bíblia lança esse convite para a gente buscar a sabedoria. A sabedoria está ao nosso alcance. É possível a gente adquirir sabedoria. Não estou falando de conhecimento. Não estou falando de inteligência. Eu não estou falando de informações. Eu estou falando de um jeito de viver que sabe aproveitar bem todas as oportunidades. Todos nós, indistintamente, precisamos, independente do nosso nível socioeconômico, do nosso nível de formação acadêmica, todos nós devemos refletir sobre as nossas atitudes, o que estamos fazendo com as nossas condições de vida que temos, o que nos tem sido dado. Nós precisamos saber o que fazer com elas, porque nós somos capazes de usar essas oportunidades para transformar a realidade em que nós nos encontramos. Nós precisamos aprender a ponderar, analisar, avaliar as escolhas que estamos fazendo hoje. Essa sabedoria que a palavra de Deus nos aponta é uma sabedoria de viver. Uma sabedoria que envolve a arte da gente fazer as escolhas certas para que o bem prevaleça. O salmista, ele fala sobre isso. Ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. Eu também queria ver, né? E o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Sou um nada. Carl Sagan, astrônomo, astrofísico famoso, década de 70, 80, não sei quantos lembram disso. Foi lançada uma nave em direção a Júpiter, não me lembro o nome da nave, Soyuz. Era uma nave não tripulada, primeira nave não tripulada para sondar a nuvem, o universo. E ela ia em direção a Júpiter. Quem conduzia a operação de pesquisa era Carl Sagan. E quando a nave chegou a um determinado ponto, meio que a meio caminho de Júpiter, saindo da Terra, Carl Sagan pediu para virar a câmera. Vira a câmera na direção da Terra. Aí ele olhou a tela assim com muita olhar acurado e achou ali uma luzinha pequenininha em meio a tantas luzes. Aí ele disse: ali é o planeta Terra, esse pálido ponto azul. Dentro dessa terra, desse pálido ponto azul, estamos nós aqui, eu e você. Estão nossas histórias, nossos relacionamentos, nossos sonhos estão ali, naquele pálido ponto azul. O que nós fazemos com ele é fundamental para a gente entender todo o universo. Um mero pálido ponto azul. Quão frágil eu sou. Deste os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem
não passa de um sopro. Se eu não tiver sabedoria de aproveitar isso dentro desse pálido ponto azul, não terá valido a pena viver. Uma segunda coisa que eu recomendo aos irmãos e irmãs é que a gente desenvolva uma nova perspectiva de vida, mudar a mentalidade. O mundo está precisando que a gente mude a nossa mentalidade em todos os aspectos. A nossa maneira de pensar nos nossos relacionamentos, a maneira de investirmos, a maneira de consumirmos, a maneira de olharmos para o outro. Há uma necessidade urgente de mudança radical de mentalidade no tempo em que nós vivemos. E a Bíblia lança um convite para que a gente mude radicalmente a nossa maneira de compreender a vida, de termos perspectiva de vida. A vida contemporânea, essa vida que nós vivemos, tem muitas exigências, muitas. É estudo, é trabalho, é relacionamento, é família, é casa, é política, é tanta coisa na cabeça da gente. E a gente precisa saber discernir cada coisa em seu devido lugar. E eu preciso ter uma perspectiva de vida, de que em meio a essas exigências eu consiga dar um passo adiante. Todas essas exigências vão requerer da gente esforços, dedicações, aprendizados, tanta coisa que a gente precisa fazer daqui e dali, não é? A gente precisa fazer dieta, a gente precisa controlar a pressão, a gente tem que fazer controle do tempo, enfim, tem uma série de exigências para a vida que temos, que isso demanda para a gente um desgaste físico e emocional, para a gente poder dizer o que é prioritário, o que é necessário, o que é urgente, o que pode esperar, o que pode ser permanente na minha vida, o que pode ser fundamental para que eu tenha uma vida mais digna. Por isso, aquele texto que lemos de Eclesiastes capítulo 3, ele completa a sua linha de raciocínio ao dizer que cada coisa tem o seu tempo apropriado, ao dizer para a gente também que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Nada no plano divino está fora de lugar. Na nossa correria a gente até se atrapalha, mas no plano divino tudo está colocado no seu devido momento, no seu devido modo. O sábio continua dizendo: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o desejo de viver uma vida eterna. Quem aqui quer morrer? Levante a mão. Ninguém, não é? Claro que não. A gente quer viver para sempre, não é? O sonho que Jesus volte e arrebate a sua igreja é o que a gente mais acalanta aqui, não é? A gente sonha com isso. Eu queria subir e ver essa maravilha. Eu quero ter esse privilégio, Senhor. Será que vai ser no meu tempo? Será que vai ser no meu tempo? Mesmo assim, esse homem que tem o desejo pela eternidade não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não consegue entender inteiramente o que Deus fez. Uma terceira coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, é adotar diretrizes mais seguras para a nossa vida. Nós não temos nenhuma garantia de que as decisões que nós temos tomado são seguras. Vou fazer faculdade. Eu me lembro de uma colega que estava falando sobre as mudanças tecnológicas na área educacional. E na reunião, então, quando a empresa apresentava todos os planos das mudanças tecnológicas na área educacional,
uma professora levantou a mão. Disse: olha, eu não sei o que fazer da minha vida, porque eu sonhei em ser professora. E como toda menina do interior, eu fiz o normal. Estudei para ser professora. E quando eu comecei o normal, eu fiquei encantada com a arte de formar professoras. E aí eu disse para mim mesmo: eu vou ser uma professora formadora de professoras. E eu fui fazer pedagogia. E quando ela estava já terminando a faculdade, ela descobriu que aquela faculdade não lhe daria o emprego dos sonhos que ela queria, que para que ela pudesse formar professoras, ela teria que fazer um mestrado e um doutorado. E ela fez o mestrado e o doutorado em educação para poder ser professora, formadora de professoras. E quando ela terminou o doutorado, ela descobriu que as faculdades de pedagogia estavam esvaziadas. Que os cursos de pedagogia estavam quase fechando as portas. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou viver de quê? E ela então resolve mudar a área de estudantes. Quer saber de uma coisa? Eu vou estudar geografia. Vou estudar geografia. E naquela palestra, ela já formada em geografia, com mestrado e doutorado em educação, ela escutou dizer que determinadas áreas não serão mais necessárias. E entre elas estava a do geógrafo. Disse: o que eu faço? É desesperador. Eu investi a minha vida inteira para fazer isso. Talvez não tenha ouvido as tendências. Antigamente se falava, no final do século XX, não é? Falava-se dos megatrends, as mega tendências do mundo. E se dizia isso. Você sabia, Benedito, que o curso de Direito é um dos que estão para serem ameaçados, sofrerem solução de continuidade por causa das novas tecnologias? O curso de Direito talvez não, mas a profissão de advogado sim. Tem profissões que vão desaparecer. E aí, qual é a sua prioridade na vida? Você vai gastar a sua vida inteira sem olhar para as circunstâncias que envolvem a nossa volta? E eu gosto de pensar, meus irmãos, que também a Bíblia oferece diretrizes seguras para a vida num mundo em grande transformação como nós vivemos hoje. A Bíblia não ignora o fato de que viver envolve riscos, desilusões, relacionamentos não correspondidos. A Bíblia não ignora a dor do próximo. A Bíblia não ignora até as nossas expectativas frustradas. Tudo isso pode existir. Tudo isso. Mas tem uma coisa que jamais mudará. É a palavra de Deus para a sua vida. Jesus lembrou isso: os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar, jamais. Por isso o salmista ora, Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Amém? A diretriz que a gente precisa, primeira, é aquela que vem das Escrituras. Há um jeito de viver que emerge dali. Para a gente concluir essa palavra, gente, é bom a gente pensar numa frase que os autores do livro Um Mês para Viver colocam lá. A única maneira que podemos viver para a eternidade, de viver de forma digna, é compreender cada dia como um presente divino. Todo dia, quando você acorda,
você recebe um presente de Deus. Não é quem acorda mal-humorado, né? Aquele dia é um presente de Deus. Esse dia, diz o salmista, é o que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, meus amados irmãos e irmãs, que durante todos os dias da nossa vida, nós possamos aprender essa dádiva, desfrutar dessa dádiva. Um dia a mais é uma oportunidade a mais de perdoar. Um dia a mais é uma oportunidade a mais de cuidar da sua espiritualidade, deixar um pouquinho de ser materialista e ser mais espiritual. Um dia a mais é fazer aquele esforço para estar mais perto da pessoa que você ama, sua família, das pessoas que você quer bem. Um dia a mais é uma oportunidade a mais de intensificar a nossa relação com Deus. Por isso, Tiago, o apóstolo, repete a lição do Salmo 144:4. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amém? Quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento e pedir a direção dele. O que você vai fazer com a sua vida? Pedro diz isso, o tempo que lhe resta. O que nós vamos fazer com isso? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou consagrar minha vida ao Senhor, com certeza, para viver a vontade dele. Hoje, na escola bíblica à distância, no finalzinho da lição, eu disse que a coisa mais certa a se fazer na vida é viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é fazer o certo. Aprender a fazer o certo. Viver segundo a vontade de Deus. Claro, cada um vai escolher a sua maneira, que a sua consciência vai apontar de como isso é possível ser feito. E a gente vai estar junto, orando, caminhando, apoiando, dando força, não é? Ajudando cada um a seguir em frente, fazendo da sua vida uma vida significativa. Feche os olhos, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando ao Senhor, dizendo para o Senhor que a nossa vida te pertence e que nós queremos consagrá-la ao Senhor no tempo que nos resta. Não importa quanto tempo, Senhor, mas nós entregamos a nossa vida em tuas mãos para que o Senhor faça a tua obra e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.